Finalmente, a análise do segundo exame de qualificação da UERJ. Senhora de José de Alencar. Fala, futuro ergiano! Estamos de volta. Vamos analisar a prova na íntegra, todas as questões de linguagens. E você já fica ciente que as aulas que nós não colocamos aqui no canal foi por falta de disponibilidade, situações pessoais, então não tive como colocar mais aulas gratuitas para vocês sobre o livro Senhora, sobre essa prova que tem muito o que falar. Nossa, até porque o objetivo era falar do primeiro exame de qualificação e da redação de Hamlet apenas. Então eu abri, na verdade, foi um extra, né, para vocês, com algumas análises temáticas que eu tenho certeza que ajudaram muito na prova, até porque a prova foi inteiramente 80% compreensão textual, compreensão da obra. E aí, vem comigo? Fala, estudante, fala, futuro ergiano. Senhora, análise da prova. Senhora, segundo exame de qualificação. Vamos nessa. O que a gente tem aqui? Questão 9. O romance é dividido em 4 partes. O preço, quitação, posse e resgate. Elementos que organizam a relação entre Aurélia e Fernando. Eu acrescentaria aqui ainda o título da obra Senhora, Senhora de si, Senhora dos outros, Senhora escravocrata, Senhora da sociedade do Segundo Império, da corte, Senhora dona do vil metal que rebaixa os homens. Por que senhora? Mulher emancipada que controla o próprio destino, apesar de ter um tutor, apesar de ter Dona Firmina, acompanhante, como se fosse sua mãe na sociedade, porque ficaria mal vista? Com base nesses elementos, a relação entre os personagens pode ser caracterizada sobretudo como a relação entre Aurélia e Fernando, obviamente. E aí você sabe, senhora, dividido em 4 partes. O preço, quitação, posse e resgate. A gente está falando de um contrato, de uma negociação, de compra e venda. Então, essa questão aqui está, ó, chuchu beleza. Letra A é uma relação burocrática. Letra B é uma relação comercial. Letra C é uma relação política. Letra D é uma relação judicial. Poxa, gente, precisa explicar? Se você assistiu às minhas 2 aulas, onde eu falei sobre várias temáticas que poderiam ser abordadas, você acertou essa daqui mole mole. Questão 10. No geral conceito, esse único filho varão devia ser o amparo da família, órfã de seu chefe natural. O pai de Seixas morreu, então o filho primogênito, o varão, né? Ele deveria ser o amparo da família. Não o entendiam assim aquelas 3 criaturas, 2 irmãs e a mamãe, que se desviviam, aqui ó, desviviam pelo ente querido. Seu destino resumia-se em fazê-lo feliz, não que elas pensassem isto e fossem capazes de o exprimir, mas faziam-no. O trecho faz referência à relação entre Fernando e sua mãe e irmãs. Eu falei sobre isso aqui na minha aula, que ele gostava de luxo, de aparência, e a palavra eu acho que não era arrimo de família, mas era parecido, provedor. Ele deveria ser o provedor daquela família e não era.
Elas que sustentavam a casa enquanto ele vivia de luxo. O trecho de luxo é modo de dizer, vestido elegantemente, de aparências. O trecho faz referência à relação, sempre relação, olha aí. Antigamente era o sentido de, a semântica, o sentido de. Olha aí a gente observando na prática essa mudança do jeito de abordar a obra e o edital que a UERJ agora está aplicando. Preste atenção. Entre Fernando e sua mãe e irmãs. Nele, no trecho, o verbo desviver, a gente tem viver e o prefixo des, contrário de viver. Com base em seu uso e nos elementos que o formam, olha aí a formação das palavras, expressa a ideia de anulação, gradação, regressão, transgressão. Vamos lá. Você aqui só poderia ficar em dúvida entre regressão e anulação. Ai, desviver. Deixar de viver. Eu estou regredindo porque não morreu. Se não morreu, então você também não está avançando na vida. Porém, o óbvio da interpretação é anulação. Anulada. Certo? O trecho faz referência à relação entre Fernando e sua mãe e irmãs. É uma relação onde elas se anulam. No geral conceito, esse único filho varão devia ser o amparo da família, órfão de seu chefe natural, o pai. Não o entendiam assim aquelas três criaturas, então elas é que eram as provedoras, quando ele é que deveria ser. Então aqui, anulação. Questão fácil para quem leu a obra, para quem analisou, para quem assistiu às minhas 2 aulas gratuitas no YouTube. Questão 11. José de Alencar constrói em Aurélia um perfil de mulher. Todo mundo já sabia que iria cair algo sobre o perfil feminino, sobre a mulher. Aurélia não é aquela mocinha romântica idealizada. Não é só isso. Ela foge a essa tradição da mocinha romântica, submissa. Um perfil de mulher independente e livre. Lá no início do livro ele fala emancipada. Capaz de comprar um marido ao invés de se submeter a ele. O narrador do romance, no entanto, frequentemente a diminui. Preste atenção, aqui em cima ele falou que o autor construiu a Aurélia desta forma, esse perfil de mulher, mas que o narrador frequentemente a diminui. Você lembra que no texto que antecipa o romance, ali no prólogo, José de Alencar tenta te convencer, te manipular, de que a história é real. Foi um outro observador que trouxe essas confidências, essa história real para ele, e ele apenas floreou, deu contornos, adornos e alguma linguagem, algum estilo, e corrigiu e pincelou algumas coisas, mas que a história seria real. Ao mesmo tempo que a engrandece, como se observa em letra A natureza dotara Aurélia com a inteligência viva e brilhante da mulher de talento. Está elogiando. Que, se não atinge ao vigoroso raciocínio do homem, então o homem é melhor do que a mulher, porque tem um raciocínio vigoroso, e ela, muito inteligente, com a inteligência viva e brilhante, talentosa, se ela não atinge esse vigoroso raciocínio
especificamente do homem, está diminuindo. Tem a preciosa ductilidade, dúctil, flexível, de prestar-se a todos os assuntos, por mais diversos que sejam. Aqui acontece sim, engrandece e diminui. E as outras? B. Suspeito eu, porém, que a explicação dessa singularidade já ficou assinalada. Aurélia amava mais seu amor do que seu amante. Era mais poeta do que mulher. Preferia o ideal ao homem. Não. C. Meu voto mais ardente. Aurélia, sonho dourado de minha vida, era conquistar uma posição brilhante para depô-la aos pés da única mulher que amei neste mundo. Não. Com uma existência calma e um amor feliz, Aurélia teria sido meiga esposa e mãe extremosa. Teria sido. Atravessaria o mundo como tantas outras mulheres envoltas nesse cândido enlevo das ilusões, que são a alva pura do anjo peregrino na terra. Nas outras opções você não tem, ao mesmo tempo, essa diminuição e esse engrandecimento. Então, nós temos aqui letra A. Vamos marcar letra A. A natureza dotará Aurélia com a inteligência viva e brilhante da mulher de talento, que se não atinge ao vigoroso raciocínio do homem, não chega no topo, tem a preciosa flexibilidade, ductilidade de prestar-se a todos os assuntos por mais... É muito inteligente, mas não chega aos pés dos homens. 12. Não era a moça que ali estava à janela, mas uma estátua, ou, com mais propriedade, a figura de cera do mostrador de um cabeleireiro da moda. Nossa, que objetificação, né? O Lemos, que andava sempre metido na roda dos rapazes, veio a saber do aparecimento da bisca da rua de Santa Teresa. Entendeu o árdego velhinho que, em sua qualidade de tio, cabia-lhe um certo direito de primazia sobre esse bem de família. Né, gente? Bisca, querendo praticamente prostituir a Aurélia. Seguindo os apelos da mãe, Aurélia procura conseguir um casamento. Nesse momento, como mostra o trecho, o narrador se vale de determinadas metáforas para descrever a personagem. Essas metáforas produzem o sentido de... Então, o sentido de reificação. E aí você vai me dizer, Luciana, nunca ouvi esta palavra na minha vida. Realmente a UERJ aí brincou com vocês, porque não é um vocabulário utilizado. Mas, fazer o quê? Olha aí, reificação ou coisificação é o ato de tratar conceitos abstratos, processos, relações sociais ou seres humanos como objetos concretos. A UERJ pregou essa pequena peça, essa pegadinha que eu não concordo, mas ela fez. Eu acho que a palavra coisificação ou uma outra explicação seria muito mais interessante para o conhecimento de vocês. Porque a questão aqui está clara, está óbvia. Não era a moça que ali estava à janela, mas uma estátua. Com mais propriedade, a figura de cera do mostrador de um cabeleireiro da moda, um manequim. Enfim. Alterações na UERJ. Questão 13. Intertextualidade. Durante um mês, Aurélia inebriou-se da suprema felicidade de viver. Amante e amada. Seria difícil conhecer
a quem mais adorava a gentil menina e de quem mais vivia, se do homem que a visitava todos os dias ao cair da tarde, se do ideal que sua imaginação copiara daquele modelo. Como Pigmalião, ela tinha cinzelado uma estátua e talvez se apaixonasse por sua criatura. Temos aqui a intertextualidade com a imagem não verbal, o texto não verbal. Pigmalião e Galateia, de Jean-Léon Gérôme, não sei se pronuncia assim, tá? De 1860. E o que ele faz na imagem? Ele está beijando, está apaixonado pela estátua. Como Pigmalião, ela tinha cinzelado uma estátua e talvez se apaixonasse por sua criatura. Foi o que aconteceu com Pigmalião na mitologia. O personagem mítico Pigmalião, decepcionado com o comportamento feminino, esculpe uma imagem de mulher e acaba se apaixonando por sua obra, sua idealização. De modo similar, Aurélia, já casada, manda pintar um retrato de Fernando, no qual destaca uma expressão honesta que deseja reconhecer no marido. E aí, na construção da narrativa, agora vem a pergunta. Na construção da narrativa, essa imagem idealizada, cultivada desde que Aurélia conheceu Fernando, acaba por assumir a função de... Olha só, esse acaba por assumir já diz para mim que, olha só, a imagem era idealizada e cultivada desde que Aurélia conheceu. Ou seja, aqui já tem uma passagem de tempo, o que sugere alguma alteração nessa imagem. Letra A. A função de fortalecer a decisão tomada por Aurélia? Não. De comprar o marido por vingança? B. A função de resguardar Aurélia da angústia cotidiana? Nessa aqui nada a ver com nada. C. Liberar Fernando do compromisso assumido? Não. Essa aqui tá fácil. Antecipar a transformação sofrida por Fernando. E qual foi essa transformação? Ele começou um homem vil, um homem que só pensava na sua ambição de ter dinheiro, tanto que dizia não ter o que oferecer a Aurélia, que também era pobre, os dois pobres, e aí ele preferiu uma mulher com dote. Depois, ele trabalhou duro para devolver o dinheiro para a Aurélia, porque não queria ser visto e não queria mais essa imagem de aproveitador, né? Assim como quando ele se viu numa sinuca de bico, tendo que devolver o dinheiro do enxoval da irmã, apesar de estar casando com uma mulher anônima por interesse, ele ali tentou a sua redenção, né? Para a irmã não ficar sem o enxoval, já que ele tinha usado o dinheiro da conta da mãe, ele pediu um adiantamento para pagar esse enxoval da irmã. Questão 14. Quando Seixas convenceu-se de que não podia casar com Aurélia, revoltou-se contra si próprio. Não se perdoava a imprudência de apaixonar-se por uma moça pobre e quase órfã, imprudência que pusera remate o pedido de casamento. O rompimento deste enlace irrefletido era para ele uma coisa irremediável, fatal, mas o seu procedimento o indignava. Havia nessa contradição, olha aqui, olha o mas, adversativo.
Havia nessa contradição da consciência de Seixas com a sua vontade uma anomalia psicológica, da qual não são raros os exemplos na sociedade atual. Anomalia psicológica. O Erd foi fundo, hein? Preste atenção nisso aqui, futuro herdiano. Anomalia psicológica, caraca. Da qual não são raros os exemplos na sociedade atual. O falseamento de certos princípios da moral, ó, dissimulado pela educação e convivência sociais. Olha aqui. Aparência e realidade nas redes sociais vai criando esses aleijões de homens de bem. O que o Erd quer da gente aqui? A expressão aleijões de homem de bem, empregada pelo narrador, serve tanto para homens de hoje como de ontem. Olha aí, tudo que acontece no livro, na obra, na crônica, no texto que o Erd solicitou para a prova, você tem que trazer também para os dias atuais, para a contemporaneidade. Nunca se esqueça disso. Com base no trecho, a expressão designa aqueles homens que, em relação à ideia, olha aqui, quantas vezes aparece a relação de pessoas, a relação dela com o objeto, a relação. Antes era o sentido de. Em relação, antes que eu digo nas outras provas, em relação à ideia de moral e bons costumes, tem a postura de. Vamos sublinhar aqui. Letra A, defesa, mas ignoram o contexto político. B, crítica, mas se submetem a padrões instituídos. C, defesa, mas privilegiam os próprios interesses. D, crítica, mas controlam o comportamento alheio. Esse aqui é mais um tipo de pergunta pegadinha, né, para deixar você em dúvida. Ou é defesa ou é crítica. Agora, a justificativa é que vai fazer toda a diferença. Então, a expressão aleijões de homens de bem, empregada pelo narrador, serve tanto para homens de hoje como de ontem. Com base no trecho, essa expressão, em relação à ideia de moral e bons costumes, tem a postura de defesa, mas privilegiam os próprios interesses. Vamos ler de novo? Quando Seixas convenceu-se de que não podia casar com Aurélia, revoltou-se contra si próprio. Não se perdoava a imprudência de apaixonar-se. Aí vamos pular. Uma anomalia psicológica da qual não são raros os exemplos na sociedade atual. E qual é a anomalia psicológica? O falseamento de certos princípios da moral dissimulado pela educação e conveniências sociais vai criando esses aleijões de homem de bem. E aí, a expressão aleijões de homens de bem, em relação a, tem um contexto, em relação a outra situação, poderia ser outra resposta, mas em relação à ideia de moral e bons costumes, tem a postura de defesa, mas está privilegiando os próprios interesses, né? Porque ele não se perdoou, ele queria casar com ela, mas ele privilegiou os próprios interesses. Simples assim. Letra C. 14, letra C. Vamos para 15. Tornemos a câmara nupcial, onde se representa a primeira cena do drama original, de que apenas conhecemos o prólogo. Os dois atores ainda conservam a mesma posição em que os deixamos. A cena transcrita acima
retoma o momento em que Aurélia diz a Fernando que o comprou. Essa cena exemplifica uma ocorrência de metaficção. Ah, molezinha, molezinha. Chuchu, beleza. Olha aqui. Gente, por favor, metaficção, metalinguagem. Não tem erro aqui, né? É a ficção falando da ficção. O narrador assume sua condição de narrador. O romance se compara com outro romance. O leitor se identifica com o personagem. O autor relata sua experiência de escritor. Aqui você tem que focar no trecho destacado. Tornemos a câmara nupcial onde se representa a primeira cena do drama original de que apenas conhecemos o prólogo. Olha só. Primeira do plural. Tornemos e conhecemos. Então, o narrador está falando com você, leitor. Os dois atores ainda conservam a mesma... Então, aqui é o narrador falando da própria ficção. O narrador assume a sua condição de narrador dentro dessa ocorrência de metaficção. Essa cena exemplifica uma ocorrência de metaficção que se manifesta da seguinte forma. A forma em que a ficção está falando da própria ficção é o narrador assumindo que é um narrador conversando com você, leitor. Tá? Sempre contextualizado, não adianta decorar. Compreensão de texto está por trás de tudo. Por isso a leitura é obrigatória, não dá mais para estudar só com resumos. Não faça isso. Vamos para 16. Já risquei aqui, estávamos na 15. Depois desse pranto que o desafogou, Seixas aproximou-se da elegante escrivaninha de Mirapininga e a abriu. Ainda chegou a puxar a pasta de chamalote escarlate. Na aba superior, dentro de um florão branco, aparecia bordado em debuxo de ouro o seu monograma, FRS, entrelaçados. Esteve a olhar maquinalmente essas letras que se lhe afiguravam um enigma, como na fábula antiga, a esfinge o estupidava. Estupidava de estúpido, né? Decifra-me ou te devoro. Que significação tinha isso depois do desenlace que momentos antes o havia arremessado à maior abjeção? E aí você tem que conhecer essa intertextualidade aqui da esfinge, do decifra-me ou te devoro. A esfinge é uma criatura mitológica presente em algumas culturas. Na tragédia grega Édipo Rei, de Sófocles, uma esfinge exige que viajantes decifrem o enigma para que não sejam devorados. Aí vem a pergunta, agora vem o contexto. Te explicou quem é a esfinge, de que obra que é e tal. Ok. Falou a tua linguagem. Agora que você já sabe, o que o UERJ quer de você? Recém-casado, Seixas se vê diante de um enigma, já que as atitudes de Aurélia apontava para uma contradição entre os seguintes elementos. Preste atenção aqui, ó. Recém-casado. Poderia estar em outro contexto, mas é o contexto de recém-casado. Realidade e fantasia? Não. Humilhação e cuidado? A gente já matou. Por quê? Depois que ela casa com ele, é só humilhação, né, gente? Cuidado também, mas começa a humilhar o Seixas. É a vingança, tá? Essa aqui tá fácil. 17. Dizem que a água no vinho faz de duas bebidas excelentes uma péssima. O mesmo acontece à mistura da virtude com o vício. Torna um homem um ente híbrido, nem bom, nem mau, nem digno de ser amado, nem tão vil que se lhe evite o contágio. Compreendo o que deve sentir uma mulher, o que sentiu uma amiga minha quando conheceu que amava um desses homens equívocos.
produtos da sociedade moderna. Alencar construiu Fernando com uma característica principal subentendida na fala acima de Aurélia. A fala era de Aurélia. Trata-se da seguinte característica. Gente, híbrido. Nem tanto bom, nem mal. Né? Por favor, isso aqui tá dado. Chuchu, beleza. Letra A, liberalidade. Letra B, ambiguidade, híbrido. Letra C, excentricidade. Letra D, superficialidade. Não, isso aqui tá dada. Agora nós vamos para a questão 18. Essa 18, a temática estava nas minhas aulas. Preste atenção. Frequentemente em seus versos, Seixas falava de estrelas, flores e brisas, de onde tirava imagens para exprimir a graça da mulher e as emoções do amor. Pura imitação, como, em geral, os poetas da civilização, ele não recebia da realidade essas impressões, e sim de uma variada leitura. Ou seja, não era espontâneo. Originais somente são aqueles engenhos que se infundem na natureza, musa inexaurível porque é divina, a natureza. Para isso é preciso ou nascer nas idades primitivas ou desprezar a sociedade e refugiar-se na solidão, porque você vai ter contato com tudo e nada ali é original, como fazia Seixas parecer para exprimir a graça da mulher e as emoções do amor. No trecho, ao refletir a respeito das inclinações poéticas de seu tempo, o escritor José de Alencar revela o seguinte ponto de vista dele. Olha aqui, pura imitação, como em geral os poetas da civilização. Olha aqui o azedume. Submissão à Europa, valorização da tradição, exaltação dos modismos, rejeição ao convencionalismo. Convenções sociais, aparências, falseamento, como estava na questão anterior, máscaras, atuação. Só você lembrar de Hamlet um pouquinho também. Então, é rejeição ao convencionalismo. Caraca, não quis grifar, olha que legal. Verde. Letra D. 19, deixa eu riscar aqui. 19. Na frase sublinhada, identificam-se respectivamente os seguintes recursos de organização de ideias. Vamos voltar lá? Identificam-se os seguintes recursos de organização de ideias: causalidade e gradação, gradação e comparação, comparação e contra-argumentação, contra-argumentação e causalidade. Pura imitação, como aqui já tem uma comparação. Então, as opções, nós temos comparação aqui. Peguei pela metade ali, gente. E temos comparação aqui. Então, só pode ser B ou C, tá? Vamos ver se tem uma gradação ou uma contra-argumentação. Vamos lá. Por imitação, como, em geral, os poetas da civilização, ele não recebia da realidade essas impressões, e sim de uma variada leitura. Então, aqui ele está se opondo. Frequentemente, em seus versos, Seixas falava de estrelas, flores e brisas, de onde tirava imagens para exprimir a graça da mulher. Não, ele não tirava da natureza espontaneamente essas ideias, e sim da variada leitura dele.
Era uma imitação e aqui José de Alencar está criticando, está contra-argumentando, tá? Então, é a C, comparação e contra-argumentação. Estou riscando aqui o meu gabarito manualmente também. Opa, é aqui, ó. Certo? 20. Talvez nunca lhe acontecesse refletir sobre esse problema social. Continuou Fernando. O senhor tem o direito de despedir o cativo, quando lhe aprouver? Creio que ninguém porá isso em dúvida, respondeu Aurélia. Então entende que depois de privar-se um homem de sua liberdade, de o rebaixar ante a própria consciência, de o haver transformado em um instrumento, coisificado também, é lícito, a pretexto de alforria, abandonar essa criatura a quem sequestraram da sociedade? É lícito isso? É justo? É bom para ele? Eu penso o contrário. Então, isso aqui está no texto de José de Alencar. E aí vem um outro texto de José de Alencar, não é isso? José de Alencar, Cartas de Erasmo. A escravidão se apresenta hoje ao nosso espírito sob um aspecto repugnante, como todas as instituições sociais que têm radicação profunda na história do mundo, radicação, e se prendem à natureza humana. A escravidão não se extingue por ato de poder, e sim pela caducidade moral, caducar, pela revolução lenta e soturna das ideias. É preciso que seque a raiz para faltar às ideias a seiva nutritiva. No diálogo entre Aurélia e Fernando, o que eu li primeiramente, encontra-se subentendido um argumento de José de Alencar sobre o regime escravocrata. Então, você tem que entender a opinião pessoal de José de Alencar, que está no trecho abaixo de Cartas de Erasmo, para pescar o que está subentendido, o porquê a fala daquele personagem acima reflete isto. Então entende que depois de privar-se um homem de sua liberdade, ou seja, tornou-o escravo, de o rebaixar ante a própria consciência, humilhou-o, de o haver transformado em um instrumento só para o trabalho, é lícito, a pretexto de alforria, abandonar essa criatura, ou seja, tornar os negros, os escravos, escravizados, livres, para José de Alencar, era o mesmo que abandoná-los, assim como a quem sequestrou a sociedade, da sociedade, a quem sequestraram da sociedade. Eu penso o contrário. Você que estudou contexto histórico e social, mata essa charada facilmente. No diálogo entre Aurélia e Fernando, encontra-se subentendido um argumento, de José de Alencar sobre o regime escravocrata. Com base nesse diálogo, e no trecho citado de uma crônica do autor, infere-se, inferência, que, para o autor, o fim da escravidão deveria acontecer da seguinte forma: legalmente, parcialmente, não, parcialmente nada a ver. Urgentemente também não, porque olha aqui, lenta e soturna das ideias, revolução lenta e soturna das ideias. A escravidão não se extingue por ato de poder, ou seja, pega a caneta, vai lá
assina e tá todo mundo livre. Para ele não era assim. Então, urgentemente não e parcialmente não. Legalmente sempre será. Então, ó, lenta e soturna das ideias, progressivamente, tá? Talvez você confundisse com legalmente, mas o que ele fala aqui de legalização? Deixa eu riscar aqui. Talvez nunca lhe acontecesse refletir sobre esse problema social, continuou Fernando. O senhor tem o direito de despedir o cativo quando lhe aprouver? Ou seja, quando você quiser, você manda embora? Você alforria? Ou seja, está dizendo que não, porque tem uma consequência. Então, entende que depois de privar-se um homem, de transformar em instrumento, em rebaixar sua própria consciência, a pretexto de alforria você pode abandonar? Ou seja, para ele tinha que ser lentamente, progressivamente. 21. Ah, essa aqui tá fácil. Você que gosta de figura de linguagem, essa daqui cai sempre, né? E o que há de mais inverossímil que a própria verdade? Putz, pessoal, como é que a verdade pode ser o contrário de semelhante à própria verdade? Né? Verossimilhança é algo próximo à realidade, principalmente em textos literários, na arte. E aí aqui está dizendo que a verdade é inverossímil. A Aurélia disse isso, né? Retorquiu Aurélia, repetindo uma frase célebre. Sei de uma moça. Se alguém escrevesse a sua história, diriam como o senhor. É impossível, esta mulher nunca existiu. Entretanto, eu a conheci. Então, o que ela quer dizer? Que a história é real, que aconteceu, apesar de para todos a história parecer inverossímil, distante da realidade. E aí, o que o Erge quer de você aqui? Considerando que verossimilhança significa semelhante à verdade, a pergunta de Aurélia é um exemplo da seguinte figura de linguagem. A pergunta aqui em cima, ó, vou grifar para você. E o que há de mais inverossímil que a própria verdade? Essa pergunta é exemplo da seguinte figura de linguagem. A. Paradoxo. B. Hipérbole. C. Metonímia. D. Eufemismo. Metonímia você já descartou. Que metonímia que há aqui? Substituição do que pelo que? Redução. Eufemismo suavizou alguma expressão aqui? Não. Hipérbole tem um exagero? É um paradoxo, a junção de ideias inconciliáveis, tá? Paradoxo. E o que há de mais inverossímil que a própria verdade? Última. Lia os mesmos livros que ela. Os pensamentos de ambos encontravam-se nas páginas que um já tinha percorrido e confundiam-se. Aplaudiam reciprocamente ou censuravam. Aqui está te dizendo que os dois liam livros juntos e comungavam das sensações, das reações sobre os livros. No século XIX, olha o contexto histórico, social e cultural. O livro adquiriu no Brasil, ainda que para uma pequena parcela da população, um significado importante em termos de formação cultural. Várias passagens do romance indicam que Aurélia e Seixas são leitores e valorizam os livros. Bacana. Agora, o que o Erge quer de você? No caso do trecho citado, o livro assume a seguinte representação metafórica para os personagens.
A UERJ criou uma representação metafórica para que você respondesse a essa questão. Então, tomemos cuidado, porque agora é a função de, a relação de, tá? A forma que a banca formula os assuntos está mudando. Letra A, a fuga da realidade. Então, essa leitura, essa valorização deles, essa leitura em conjunto, é uma fuga da realidade? A representação metafórica disso? Não, valorizar a leitura, formação cultural. Não tem alienação aqui. É um espaço de convívio? Sim. É disputa de opinião? Em nenhum momento ali falou sobre isso. É um desejo de conhecimento? Também não falou-se sobre isso. O que está destacado aqui, primeiro, a resposta é letra B, espaço de convívio. O que está em destaque no trecho? Que eles liam os mesmos livros. Então, olha aqui, convívio. Os pensamentos encontravam-se nas páginas que um já tinha percorrido e confundiam-se esses pensamentos. Tem um convívio de leitores. Aplaudiam reciprocamente ou censuravam reciprocamente. Então, no ato da leitura tem um convívio, tem um espaço de convívio, tá? E letra B, espaço de convívio. Você percebe que a prova da UERJ está mudando em termos do que mais cai. Eu tenho toda uma análise dos conteúdos que mais caem, que mais caíram nas últimas 10 provas, tá? Estou formulando aula a aula, conteúdo a conteúdo, para colocar na minha plataforma de curso, que eu vou ter esse curso gravado para o ano que vem, para te ajudar. E a UERJ, desde Clarice, mudou muito a prova. Tá? Isso é perceptível. Claro, caiu o que está no edital, mas ela está abordando outra parte. O conteúdo grosso da prova está sendo compreensão do texto, da obra, então é obrigatório você ler e analisar, sim. Resumo não vai te ajudar. Você tem que ler a temática, tem que analisar de forma filosófica, social, histórica, cultural, intertextualidades do que o próprio autor pensava ou da recepção literária, da recepção cultural daquela obra, daquele estilo, daquele tema, tanto na época dele como na contemporaneidade. Agora é assim que a UERJ aborda. Outra coisa, ela voltou a utilizar texto não verbal, voltou a utilizar imagens. E essa intertextualidade muito latente. Então, você vem estudar comigo, você vai conseguir dispor dessa chave que abrirá todas as portas, todas as etapas da UERJ para você, tá? Eu tenho alunos que se formaram na UERJ, que estudam na UERJ, conheço professores que atuam nessa universidade, inclusive trabalhei e presto serviços na plataforma de alguns deles, corrigindo redação e em apoio a aulas, a temas, aulas de reforço. E comigo você está bem assessorado. Então, procure professores que realmente entendam, estudem, conheçam como a UERJ aborda as provas, porque não tem nada a ver com a prova de linguagens do Enem. E ainda tem a segunda etapa discursiva, que também não tem nada a ver com o Enem. Isso eu estou falando da prova de língua portuguesa, que é a minha área, tá? E a redação da UERJ também não tem nada a ver com o Enem. O que eu tenho a dizer para você? Deixa eu ver aqui se eu vou sair.
Vou colocar o meu rostinho acima da capa para você ver que eu estou aqui. O que eu quero de você? Eu quero que você seja aplicado, esforçado e que você busque os conteúdos que mais caem, porque nessa reta final você não vai ter tempo para ficar destrinchando paulatinamente, progressivamente, conteúdo a conteúdo do edital. Você precisa isso de maneira rápida, aplicada com estratégia, com inteligência e com conhecimento. Então, busque um professor, assim como é o meu caso, de outros professores muitíssimo gabaritados, e corra contra o tempo. Você tem pouco tempo para fazer a discursiva e a redação. Comece logo, para ontem. Você que é mais esperto, tenho certeza que você já vem estudando para a discursiva de língua portuguesa e para a redação de Hamlet, não é isso? Qualquer dúvida, fale comigo aí no canal, na minha rede social, deixe um recado. E mais uma vez, ratificando que eu não pude disponibilizar mais aulas sobre o segundo exame de qualificação, sobre senhora, por motivos pessoais, tá bom? Que me impediram. Mas fica ligado que nós teremos aí discursivas e principalmente redação, tá? Fica comigo, não me abandona não, vem comigo que você vai se dar bem. Futuro Herjano! Abraços, até a próxima!